Fala galera, boa noite, episódio número 5 do Samba e Futebol com Preto. É mais aqui Vinícius Federico, mais conhecido como Preto, e hoje a gente vai bater um papo legal com um parceiro e irmão, daqui a pouco eu falo. Ricardinho, Oi. Boa noite. Boa noite. A pior besteira do cara é apostar, né? É um erro grande. Né? Viciante. E pior ainda é apostar com Neto, né? Neto Pereira, né? Você sabe, a gente sabe o que aconteceu. Convidado número 4? Número 4. Qual foi o erro que você cometeu com ele? Eu disse que se o Confiança fosse campeão, eu iria fazer o programa com a camisa do Confiança, né? Bicho, por que você fez essa aposta, hein? Bicho, eu tava tão confiante no título de Sergipe que... Você tava confiante. Olha o seu erro aí já. Não, confiante não, realmente. Eu estava esperançoso. Ah, bom. Realmente. Ainda boa. bem- Você... Tá vendo você? Rapaz, você não entende futebol, mas suas tiradas são rápidas, né, cara? Eu sou fera, bicho. Meu brother. Ricardinho. Rapaz, ainda bem que no início você disse assim, mais conhecido como Preto, que eu já ia perguntar, samba de futebol com Preto, quem é esse rapaz? Ainda bem que você disse. Mas eu tenho que saber, as pessoas têm que saber que meu nome é verdade. Vinícius, Federico e tal, Tá mais certo. conhecido como Preto. É. The Black. The Black. Diga as ordens. E hoje, eu tô Hoje? vestido com a camisa da The- Soldila. The New Line. É, a camisa da FF Libertadores lançou a nova coleção. Eu vou Massa até ler o demais. que tem aqui. Futebol, mais cerveja, mais bar, Hoje é só duas, meu só brother. duas, meu brother. Sabe quem fala isso? Quem é que fala? Levi. Levi. É, ele chega lá às 19 horas e sai de lá às 6h30 da manhã. Que é isso, pô? Tô dizendo a Não você. existe isso, não. Tá. Qual é o dia que ele joga? Ele joga dia de quinta, mas quando não, ele joga dia de terça. E aí ele vai pra lá dia de quinta, às vezes. Entendi. Aí quando ele tá lá, eu saio. Porque quando ele Esse- fala esse- só duas, aí... Esse rapaz trabalha? Rapaz, trabalha. Como? É professor, inclusive. Não existe isso, não. Atleta, professor de educação física, velho. inclusive. Meu amigo, não existe essa... Tô dizendo a você. Que disposição invejável. E pior que Gagá tá se achando agora porque tá com endócrino, não é? Tá se cuidando, Certo. magrinho e tal. E ele acha que aguenta o pique de Levi. Já tem umas 2 quintas aí que ele só chega daquele jeito. Baqueado. Aí Fernanda já disse que não vai deixar mais ele jogar. Aí ele inventou a cirurgia agora do joelho. Sabe, inventou uma cirurgia do joelho pra dizer, não, eu não vou mais, tal, Não vou não mais. sei o quê. Mas já foi Fernanda dizendo, ó, ele não vai mais, tal. Quem quiser adquirir, são peças limitadas lá na Soldila do Shopping Rio Mar, ou então você liga para Robinho. Daqui a pouco eu boto aqui na legenda aqui o número de Robinho para vocês ligarem para Robinho e saber mais como é que se adquire a camisa da FF Libertadores, que é patrocinadora do nosso podcast. Legal. E Ricardinho, Oi. quem quiser gravar um podcast, quem quiser gravar uma videoaula, quem quiser gravar seu conteúdo, fala com quem? @ na Colina Estúdio no Instagram, você vai falar comigo mesmo. Direto ao ponto. A sua secretária Ju, você demitiu? Tava muito preguiçosa. Não tava trabalhando não, né? Muito indisposta. Aff, Maria, aí você Péssima. demitiu. Joguei fora. Meu Deus do céu. Passei longe. Né? Foi mesmo? Não quero mais saber Aí dela, agora é não. só você mesmo. Foi. É bom que não paga salário, né? É, mas eu vou revelar um segredo aqui. Diga. Ju, Menta. meta. Eu vou deixar no ar. Deixa. Deixa eu falar. Ô, Ricardinho. Diga. O convidado de hoje é um amigo meu de longas datas, de mais de 25 anos. Ele que já foi jogador de futebol, jogou na Rússia. Foi mesmo? Você vai ouvir essa história em breve. Certo. Jogou na Rússia e hoje ele trabalhou com gestão de atletas, trabalhou no time lá do Sul e hoje ele é diretor de futebol do Confiança. E ele veio pagar a aposta lá que Neto fez. E eu vou ter que pagar, né, bicho? Vai ter que pagar. Vou ter que pagar. Meu irmão, Matheus Milete, prazer, meu irmão, ter você aqui, uma satisfação. Primeiramente, parabenizar você pelo título. O cara é tão pé quente. O cara tem quantos dias no clube? 42, eu acho. O cara 42. já chegou o Ricardinho sendo campeão, Sem nenhuma derrota. sem nenhuma derrota, em cima do meu Sergipe. Do dia que a gente chegou, a gente não perdeu um jogo. Massa, a gente vai falar bastante aí sobre o trabalho de quando você chegou. Quando você estava, você saiu, você chegou, a perspectiva aí para os próximos meses aí que tem Série C chegando, a gente vai bater esse papo. Como eu tenho palavra, né? Vamos logo vestir essa camisa. Tá aqui o presente, né? Aqui pra todo mundo ver. Boa noite a todos aí primeiro, né? Essa já é da temporada. Essa já é a nova aqui. Aí Essa já sim. é a nova, tem que tá bem vestido, né? Tem que vestir coisa boa. Viste E aí é que eu quero bonita, ver você. bicho. Ela tem uma texturazinha bonita. Eu nunca tinha visto essa É textura blusa, tão é de blusa de time grande. perto. Tô vendo. É diferente. Não precisa elogiar muito o nome. Cara. Mas é bonita. Fazer o quê, mas bicho? não precisa elogiar muito, não. Viste Pessoal, aí. só um minuto, viu?
E aqui também pra depois vocês... Tame. Meu irmão. Vocês darem uma olhadazinha. Tá bom. Eu trouxe pra você ver de perto, entendeu? Tá bom. Que ela é bem bonita mesmo. É um dia da caça, outro caçador. É realmente bem bonita, viu? E você vê que meu irmão lá topou na mesa aí, tum! É. Quase quebra a mesa. Se pegar... É. Cuidado, viu? Olha lá. Pode fazer um buraco aí na mesa. Vê se não fica bonito. Ele de Fica bonito. Ele Você de combina- você confiança, combina de azul. Olha lá. Ó, dia desse ele tava aqui com a camisa do Tricolor, né? Foi. Tricolor? Ah, o primeiro Foi. episódio. Eu assisti. Ah, esse, sim, do com a camisa Itabaiana. Mas ali tem uma história, né? Ali tem toda uma o cara de história. seu pai. Tem toda uma história, né? Por trás daquela camisa. Agora vestido com confiança. Meu irmão, próximo eu venho contra o Sergipe. Não quero nem saber. Você sabe que a resenha vai ser grande, né? Não, eu já tô esperando. Mas ficou bonito. Mas pelo menos uma coisa assim. Já tô esperando, já tô... A aposta foi Paga. Paga, foi é. paga. Isso aqui Não importa que eu tenho palavra. Pessoal, aos meus amigos torcedores aí. Né, velho? Perdi, o cara não sabe bater um pênalti, meu irmão. Pô, meu. Mas é isso mesmo, tá pago, viu, pessoal? Tá pago, daqui a pouco a gente deleta esse daqui, depois que passar a gente deleta Não. esse pra não ficar O resto da vida. gravado. esse daí. Neto, mais nunca você chega aqui pra falar nada de aposta de Sergipe Confiança, eu também não aposto mais essas coisas. Vamos lá, Matheusão, me conte um pouco da sua história. Essa história do jogador, falou resenhando, mas você jogou no Pirambu, não foi? Rapaz, Você treinou no Pirambu? Não, ali eu treinei naquela época, treinei no Pirambu, confiança. É porque desde novo o negócio de joelho sempre me acompanhou, né? É, verdade. É, desde novo. Tenho 3 cirurgias no direito, tem que operar o esquerdo, aí tem o tornozelo. A gente tentou, né? Mas aí viu que não dava certo, aí pulamos pro outro lado Foi. Aí antes da história. Mas antes de você pular pra história de fato do futebol profissional, você foi pra música, né? Já que a gente fala aqui de Sim, samba é. e fala de futebol, a gente tocou junto na Shotirado. Foi. Matheus, quando o Vitor Não, saiu. tocou não, né? É. Bebia, Não, né? é verdade. Rapaz, Não isso. não era... Gostei da honestidade dele. não era tocar. É verdade, é verdade. Porque eu não me lembro da vez que eu toquei. Agora, da vez que eu fiquei bêbado, foram Rapaz, várias. ele tava naquela história, Ricardinho, do ônibus que a gente chegou na boate. Não cabia nem o ônibus que a gente chegou. Tinham 7 pessoas dentro do ônibus, o ônibus tinha 48 lugares. A gente chegava, os caras, meu irmão, pra que vocês chegam nessa marra? Era. E no show que a gente foi fazer lá com um Piscirico, a gente chegou no Ligeirinho. Você lembra? Rapaz, não. Tem uma história aqui que se puder contar, eu vou contar. Pode contar. Tem que ser pra maior de 18 anos, né? Vixe, meu Deus do céu. Foi instância essa. Ei, deixa essa história pra lá, rapaz. Essa foi instância. Bota a tarja. Meu Deus do céu, essa foi. Essa foi complicadazinha. Até o baterista era Mozart, só pra... Rapaz, eu vou contar. Só um depoimento meu pessoal sobre Mozart. Eu acho que eu nunca ri tanto das Ah, vezes não. que eu fiquei perto de Mozart, bicho. Mozart é sensacional, Meu pô. irmão, dê 5 minutos pra ele, você vai rir nos 5 Não, minutos. velho. Mozart Fantástico. sensacional, sensacional, Fantástico. sensacional. Essa distância, pô, não tinha esse negócio de forró elétrico, não Era. tinha nada. E aí chamaram Shotirado elétrico. Eu falei, meu irmão, o que a gente vai fazer lá? Quem já viu banda de forró tocar elétrico, tal. E aí um dia antes teve o forró lá na minha rua, você lembra? Sim. Tem um forró na minha rua, tal, pra resumir, eu dormi, não acordei pra ir tocar, os caras foram lá me buscar, eu acordei ainda meio atordoado, vamos. Meu irmão, o Abadá era rosa, você lembra? Eu nunca vi tanto, eu parecia um menudo, pô, ela tava parecendo que era um popstar, as mulheres pararam o ônibus pra gente parar, arranhavam a gente, era um negócio, eu nunca vi negócio daquele não, velho. A confusão era grande. Não, né? foi grande. Mozart, arranharam Emílio. É que, na verdade, Mozart, nessa época, ele era o... Era o... Como é que chama? Brad Pitt. Era o Brad né? Pitt, Era o Brad Pitt aqui. O bicho era... Ele era um danado ali naquela Bicho, época. o solteiro a gente tinha que pegar o rebote dele, né? Ele era. Não tinha era- muito negócio, não. Era Mozarzinho, um beijo pra você. Tô esperando você aqui, porque tem muita história pra contar. Quando a gente fizer um episódio com a galera da Shotirado, você vem aqui pra poder contar um pouco das resenhas. E aí a gente teve a galera também, que você participou Sim, da galera. Também. Mas antes da galera, era naquela de Axé, que era Val cantor? Não, Val foi na galera, né? Ixi, Gini. Maia lembro que era Bolê. Shoti- Que seu primo tocava teclado, pô. Eu Tiago, não era Tiago? Era Tiago, eu E lembro que tinha era... eu lembro que era Shotirado, a galera... Mas você tocou antes A de Axé, era. antes de Axé, que eu acho que era Maiangolê, Ah, o Maiambolê. nome eu não vou lembrar, bicho. Eu lembro de Shotirado e a galera. O nome eu lembro. Mas eu lembro que você teve essa, antes da Teve Shotirado, essa, você teve essa, tocou foi. antes. Teve Tocava essa. percussão. Era, na verdade, a gente se reunia pra se embriagar, né? Era pra falar bem a era um verdade. tempo- né? Era tudo era- desculpa pra beber. Era um tempo bom da Zorra. Muito bom. Muito bom. Era Muito um bom tempo mesmo. muito bom. A gente se divertia muito ali. Como o Gagá falou aqui quando teve no primeiro episódio, era amador
por conta da idade da gente Sim. e tal, mas era muito prazeroso. Era a gente- muito prazeroso. E era a turma que a gente sempre andava, todo mundo Até lembra? hoje, né? Até hoje. Era a turma todinha reunida. Era muito Exatamente. bacana, era um tempo Exatamente. ali muito bom. E aí, depois da música, aí você fez o quê depois disso? Você já começou no futebol? Já era meio que interligado, né? É verdade, Era. você já tinha alguns atletas que você Já era meio conversava. interligado, que eu fiz com o Cleito Xavier, né? Exatamente. Fala um pouquinho desse projeto aí. Vini, foi assim, Cleito quando ele logo tava ali já pensando em parar, né? E Cleito é assim um amigo e irmão que eu tenho no futebol, né? Sim. Até mandar um beijo pra ele, que é um cara que eu tenho um respeito e um carinho muito grande. E a gente conversando, e a gente sempre brincou assim, cara, quando parar, vamos fazer alguma coisa, vai nessa, pô, mas o quê? Aí ele fez, vamos mexer com futebol. Eu falei, Cleitão, mexer o quê com futebol, Cleitão? Nós dois, não, vamos agenciar jogadores. Eu fiz, cara, vamos sair dessa, cara, que é só dor de cabeça jogador. Se é jogador, você sabe como é que funciona. Eu, não, mas bora, começou desse jeito. É muito contato que a gente sempre teve, né? Ele principalmente, né? Ídolo do Palmeiras, Sim. seleção brasileira, tudo aquilo. Aí começamos. Só que assim, eu digo a você, se você hoje, naquela época, então, você ser empresário barra agente de atletas, bicho, você tem que ter uma paciência Tem, grande, né, que a velho? turma tem. A turma é complicada, né? É complicado porque, assim, hoje um jogador de futebol, se a gente parar para analisar, ele não tem instrução social, não tem nível de educação nenhum, base familiar você não tem. Então, assim, basicamente você tem que fazer tudo isso Sim, para você tentar deixar o cara no eixo. sim. É complicado, Assim, né? É complicado. Porque você imagina, um jogador de futebol, como música, ele pode dormir desconhecido e acordar totalmente conhecido. Verdade. Qual a estrutura que a pessoa tem para isso, para entender e para assimilar isso? Como é que ele vai se comportar? Educação financeira. Então, assim, tudo isso você tem que fazer para tentar deixar o cara centrado no que ele tem que fazer, que é jogar futebol. Então, assim, mas é muito desgastante. Eu mando até Hoje eu tenho diversos amigos, assim, que são empresários, né? Mandar até um abraço para essa turma aí que são caras, Batalhadores, assim, né? são batalhadores, mas assim, eu brinco que eles são tudo babá, né? É É fogo, babá né? de jogador. É difícil. Ô, É difícil. falando- Um ou outro que você... É muito difícil você falar uma coisa que é bem estrutural, né? O nível dos jogadores sempre é de baixo. Muito pouco a gente consegue encontrar um cara como o Caio. Caio já veio de uma classe média, né? É difícil. É difícil você... Kaká também foi... Você conta nos dedos, assim, os atletas que têm uma estrutura familiar, que consegue saber... Pô, tô jogando futebol, vou ganhar dinheiro pra caralho e vou saber ter uma estrutura pra Isso. poder manter. É por isso que vários outros aí que a gente vê, vários jogadores que foram estourados, acabaram a carreira e quebraram. É porque, na verdade, assim, hoje quando você pega assim... Vamos falar de uma criança. Sim. Qual é o lazer hoje de uma criança que tem um poder de classe média boa? Ele não brinca na Não rua. brinca, não. É tudo eletrônico. É eletrônico, é celular. Então, hoje, a maioria dos jogadores que vem nascendo no futebol é realmente de classe muito baixa. É aquele que tá brincando na rua, de pique-esconde, de esconde-esconde, queima-queima, tudo isso. É aquele que tem a relação com a bola ali desde pequenininho. Então, Sim. assim, mas isso, eu já tô falando já de um problema social que a gente tem no país da gente. Sim. Né? Então, assim, hoje o jogador, ele vem disso. Né? Então, assim, eu até brinco a turma quando fala assim pra mim, né? Matheus, vamos ver um jogador. Eu falo assim, onde? Não, na escola. Eu, qual escola? Porque se for uma escola já Sim. de classe média muito alta, eu já... Desconfio. Nada contra. Sim. Mas porque a gente, já com a experiência que a gente sabe que muito difícil você vai encontrar alguma coisa interessante ali. Muito difícil. Agora realmente eu gosto de ir no bairro, eu gosto do interior, que não tem tanto lazer, porque eu sei que vai ter. Vai ter. Porque o menino desde novo ele já vem trabalhando coordenação motora. Né? Perfeito. Então você pega hoje a turma da gente, eu vou lhe dizer pelo meu sobrinho. Meu sobrinho tem 19 anos, ele não sai de dentro de casa. É. Fogo. E aí vem outros problemas. Aí vem inerentes. muita outra coisa. Saúde. Aí tem muita outra coisa envolvida, né? Até porque hoje também a turma, quando pega uma criança que vê ela despontar, a família meio que despeja tudo em cima daquela criança. Pra ela acontecer. Então você imagina, é uma criança que já tem responsabilidade. É verdade. Mas não pode ter. A criança é uma criança. Então, o futebol, quando vem atrelado a isso, dificilmente a criança acontece. Porque é uma descarga emocional muito grande para uma criança ter a responsabilidade de sustentar uma família com 14, 15 anos. Um ou outro vai fazer isso, né? A gente pega assim, a gente vê Hendrick, Sim. vê Luiz Guilherme, que é daqui de Aracaju, Sim. vê Estevão, tem um menino... Aquele William que tá no São Paulo, que é daqui também, né? O William Gomes é daqui. Tem hoje 2 meninos no Santos que são 2 irmãos lá. São exceções muito raras, assim, que os meninos muito jovens vão ter essa estrutura para bancar uma família. Mas hoje tem a dificuldade, né, da família, da instrução social, base educacional, base familiar, tem tudo isso.
Então, assim, a turma não está preocupada com isso. Entendi. Né? De achar que um jogador de futebol ele vai acontecer do dia para noite. Não, hoje para um jogador acontecer ele tem que ter muito isso, muito redondozinho, encaixado, as pessoas entenderem, os pais entenderem que eles têm que ser pais, né? Perfeito. Que acontece muito Sim. isso hoje. O pai ele quer entender mais do que o treinador. Certo. É difícil. Você falou um ponto aí, e aí eu vou fazer um contraponto pelo que eu estou vendo hoje. A nossa idade hoje, todo mundo quase 40, tal, Sim. já tem filhos, tal. E muitos desses filhos estão participando de escolinhas, Sim. né? E você vê que são escolinhas que têm estrutura, que tem um custo para o filho participar elevado. Aí ele começa a trazer essa galera dessa classe média alta para fazer esse trabalho. Então, será que hoje a gente não conseguirá ter, na verdade, numa próxima geração, atletas com um nível social melhor, já porque eles já estão fazendo esse trabalho de base, de fundamento? Um exemplo aqui, tem vários assim, tipo Alvorindo. O filho Sim. dele sempre está se destacando nos campeonatos. Aí tem Sami, aí tem Breno Santana, que os filhos também já estão se destacando. As escolinhas são pagas, as escolinhas têm um custo um pouco elevado, e aí vai um pouco ao encontro do que você está falando, da gente encontrar só craque Veja, não é que você está falando, não, mas é que a gente pega de repente... Eu tô falando, vamos dizer assim, de 10 para 1. Tá, Vamos dizer perfeito, assim. perfeito. A relação é sempre 10 para 1. Quando a gente fala 10 para 1, é o seguinte, a gente coloca, por exemplo, uma escolinha dessa tem 50 alunos. 10 alunos, vamos botar uma conta fácil. 10 alunos. Desses 10 alunos da escola da classe média alta, a gente consegue aproveitar um. E se a gente for fazer um trabalho mais forte na classe baixa, a gente vai conseguir trazer um pouco mais. Mais, porque eu vou lhe dar um exemplo. Hoje as escolas aqui de Aracaju, que eu também acompanho, assim, né? Eu sempre que eu posso, eu tento acompanhar o máximo daquilo, até porque a maioria das pessoas Sim, são meus amigos, sim. professores, por exemplo. A maioria das escolas dão bolsa para esses meninos. Perfeito. Perfeito. Então, por aí você já entende o quê? Se o aluno é bolsista, ele está vindo de uma classe baixa. Tá. Em suma, é isso. Não é uma regra, né? Sim, sim. Mas é mais ou menos nesse sentido. Então, assim, não estou dizendo que não vai ter. E pra gente que trabalha com futebol, quanto mais ele vier com cognitivo, que é o que a gente chama de entendimento das coisas, pra gente é muito melhor. Fica muito mais fácil o dia a dia de trabalho. Maravilha. Até porque hoje você vai ver uma palestra hoje de um jogo, se o cara não entender os termos que o treinador tá falando, Perfeito. ele não joga. Exatamente. Bloco alto, bloco baixo, pressão, gatilho de ataque, gatilho de defesa, Transição, último terço, box to box. box to box. Se o cara não souber isso, ele não Eu joga. tava vendo uma entrevista, eu tava vendo a entrevista essa semana, não sei se foi uma entrevista ou se foi uma conversa, que a galera falou, meu irmão, você já ouviu falar em box to box? No nosso tempo não tinha isso não. Foi Zico e GV. Ontem eu tava assistindo. Não, mas meu termo agora, transição é contra-ataque, meu irmão. É contra-ataque, não quer dizer nada não. Mas só que vai modificando. Bola coberta, bola descoberta, tem muito termo. Outro ponto que eu tava conversando com o Neto foi justamente sobre a tecnologia no futebol, né? Tá muito alto. E falando um pouco agora da sua função. Hoje a sua função é uma das funções mais importantes no futebol em geral, né? Eu esqueci de apresentar a função dele, ele é diretor de futebol do Confiança. E ele, então, essa função hoje ela é uma função extremamente importante. E você alia junto com todo o staff do clube, né? Até para que você contrate um jogador, você vai ter que ver os scouts do cara, a capacidade física do cara, a quantidade de lesões do cara durante os times que eles passaram. Então, hoje, parece ser mais fácil, porque você tem várias informações baseadas no seu staff, mas também torna uma responsabilidade ainda maior, porque se você der uma ratada na contratação, a culpa vai toda para você, né? Hoje a função de diretor do futebol, antigamente as pessoas achavam que o diretor do futebol era só contratar. Sim. Né? Mas hoje você ser um diretor do futebol é você fazer toda uma gestão do departamento. Então, assim, por exemplo, eu sempre estou conectado com o Neto, Sim. que é o responsável pelo setor de saúde, eu estou conectado com o Alan, que é o supervisor, estou conectado com o Betinho, que é o roupeiro. Por que isso? Porque a gente tem que aprontar tudo ali, deixar uma base bem sólida, muito feito, até para o dia a dia de trabalho ser saudável e muito mais rápido. Né? Porque hoje o diretor do futebol, ele contrata, mas faz todas essas ferramentas. Logicamente que em cada setor tem um líder. Sim. Até porque se fosse para eu, enquanto diretor, fazer tudo, a minha função principal, que é, em tese, contratar e resolver situações diárias do clube, eu não vou conseguir fazer. Então, assim, quando a gente parte para o lado da tecnologia, logicamente que você tem uma facilidade de informação, né? Mas eu ainda sou da época que eu gosto de ver. Perfeito. Eu sou o cara que eu gosto de ver. Eu tenho um diretor que eu me espelho, que é
Um grande amigo meu que eu tive o prazer de conhecer em 2007, que é João Paulo, que é o diretor da base do Palmeiras hoje, que ele voando, e eu sou muito parecido com o João. Cara, o futebol é muito mimimi. Sim. Tem que botar o olho, ver, gostou, contrata, não gostou, lógico, né? Aí você tem que ver minutagem, você tem que ver quantas lesões teve, por que não fez jogos, então você vai pegando esses dados. Então assim, hoje a gente lá no Confiança para fazer uma contratação, primeiro, eu pego os analistas do clube, Certo. eles fazem um banco de dados, me passa já dentro de uma realidade que a gente trabalha, que eu sempre digo a eles. Primeiro, qualidade técnica. O jogador tem que ter qualidade. Segundo, intensidade. Terceiro, competir. Quarto, perfil atlético. Se ele tiver isso, ele é um jogador que ele vai se encaixar dentro do que a gente imagina em trabalhar. E lógico que ele tem que ter uma essência do Confiança, do clube que você está vindo jogar. Porque assim, tem um jogador, vou fazer um comparativo, tem jogador que joga no Santos, Sim. mas tem jogador que não joga no Corinthians. Perfeito. Do Santos pro Corinthians. Então você tem que entender o que é que você está trabalhando pro clube. Então isso é a essência. Então assim, hoje os analistas pegam, fazem esse banco de dados, a gente dá uma olhada, e as decisões finais, né, a gente senta, a gente, comissão, direção, e vem em cima daquilo que foi passado. Lógico também que a gente também recebe muitos. Uhum. Então assim, a gente olha, analisa e vê o que é que melhor se encaixa num perfil. Perfil de atleta, questão financeira do clube, se ele pode arcar, se ele não pode arcar. Por quê? Porque isso também é função do diretor, que antigamente muitos faziam isso, né? Saía contratando, e quando ele conquistava os objetivos, daqui a pouco o clube estava endividado. Sim. Exatamente. Então, se você não tiver esse equilíbrio do que você está fazendo no momento e pensando no futuro do clube, que assim, eu vou passar pela Confiança, não vou ficar o resto da vida. Com certeza. Então, eu procuro sempre o quê? Fazer o meu trabalho e também deixar um legado posterior. Seja com processos internos, com relações que a gente cria e também pensando nisso. De tentar fazer uma forma que não seja oneroso para o clube lá na frente. O verdadeiro custo-benefício. Custo-benefício. Eu trabalho do que eu digo aos meus sempre lá, que eu até brinco, né? O que se paga, o que se entrega. Exatamente. Se o que a gente paga ele estiver me entregando, tá dentro da balança que a gente quer. Perfeito. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha lá internamente. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de deixar um ambiente muito leve de trabalho. Você me conhece Sim, muito. sim, Eu sou sim. muito brincalhão. Lógico. Mas com responsabilidade, né? Mas logicamente que dando um direcionamento. Porque assim, o futebol ele é uma paixão que movimenta todo mundo. Né? Então eu tenho também muito esse cuidado de... Que assim, quando a gente trabalha com o torcedor, né? O torcedor ele só quer que o time dele ganhe. Exatamente. Ele tá certíssimo, não tá errado. É uma paixão que chega a ser em alguns momentos irresponsável, né? Ele tá certíssimo. O torcedor não vai entender o que tá acontecendo internamente. Ele quer que o time dele ganhe, meu amigo. Falando dessa situação das análises, né? Até Neto fez um exemplo aqui com relação ao jogo do Itabaiana. Que o primeiro tempo o Confiança jogou muito bem e tal, não sei o quê. Aí ele falou as unidades de medidas lá que ele analisa. E que no segundo tempo, onde a torcida, naquele momento, estava dizendo que o time estava cansado, era o contrário. O time estava correndo muito mais do que no segundo tempo. Mas aí não é questão de físico, de repente é uma displicência tática, uma displicência técnica, displicência de posição, de formação, que termina atrapalhando... porque tem muita valência, né? Sim. E assim, isso aí, essa questão de que hoje sempre dizem, né? São dois termos que a turma usa muito quando o time perde. O treinador não presta e a parte física tá ruim. Exatamente. É isso aí que falam. Só que assim, por exemplo, o Netão mesmo, que é um profissional que eu acho de mão cheia. Não, ele é sensacional, pô. Toda semana ele me passa o relatório. Então assim, como é que eu funciono com o Neto para você entender um pouquinho? Toda segunda-feira ele me entrega o relatório da semana que passou. Uhum. E a gente vai semana. Por quê? Porque além dos números eu vou monitorando cada atleta. Então, por exemplo, hoje o atleta de futebol, assim, a grosso modo, ele não consegue mais se esconder. Verdade. Não tem como. Por quê? Porque lá a gente trabalha a semana, ele tem que cumprir uma métrica semanal. É fatos e dados, né, meu irmão? Não tem mais pra pra correr, correr. Aí você pega, que nem no Confiança. Eu cheguei há pouco tempo, mas no Confiança é o seguinte. Percentual de gordura que todo mundo conhece. Foi feito na pré-temporada, durante a pré-temporada, e a gente acompanha mês a mês. Então o cara não tem como não estar bem fisicamente, né? Então assim, a gente analisa dados. Aí quando a gente fala assim que a parte física está ruim, aí tem que entender o seguinte. A partir do momento em que você está perdendo, que não foi esse caso, logicamente você vai correr mais, né? Sim, com certeza. Tem que ir atrás do resultado. Sim. Verdade. Não é? Como é que você tá mais cansado, né? De Aí repente é aquele correr certo e correr errado. É isso. Se você tá ganhando e quer segurar o jogo, você faz o quê? Segura um pouco mais. Segura o time. Então você não vai ter pique, você não vai estar avançando, Sprint, você vai trabalhando no meu... Você não vai ter grau de É. intensidade. Então tudo isso aí
Mas vale a gente explicar aqui até para as pessoas que verem e possam entender um pouquinho. Então, assim, tudo é monitorado hoje em dia, né? Mas, logicamente, que cada treinador e cada comissão técnica, às vezes, exige um pouco mais de treinamento de força. Sim. Outros querem mais jogadores mais leves e velozes. Aí você tem que entender o que a comissão quer. Sim. É basicamente isso, né? Então, assim, essa parte da tecnologia no futebol lhe ajuda a muita coisa. Fora você ter esses dados, você consegue prevenir lesão de atleta. Sim. Você consegue mensurar o grau de lesão que ele tem. Se você pode... Vou dar um exemplo. Ricardo Bueno, na final, ele foi machucado. Foi Foi machucado. na força. Foi Na força. Na vontade. Na Porque, logicamente, que ele também entende a importância que ele tem pro clube. Então, assim, facilita também pra gente conversar com o atleta. E ele entendeu. Matheus, vamos pro jogo. Então, aí são os bastidores já do futebol. Então, assim, mas a tecnologia ajuda. Bastante. Muito. Ô, Neto, me tira uma... Não, o Neto ficou lá. O Neto não, é Matheus. Eu acho que ele tá apaixonado. Ricardinho, acho que ele tá apaixonado por Neto. Depois que ele ficou solteiro, eu acho que ele tá... Ô, Matheus, me tira uma dúvida. Você na parte de gestão do futebol profissional, tirando dessa gestão de atletas, gestão do futebol profissional, você trabalhou no Confiança e no Azures do Paraná. Isso. Lá foi base, não, foi profissional. Lá foi profissional. Como foi essa experiência lá Muito válida. Você passou quanto tempo? Cheguei lá em final de outubro, fiquei até... Quando foi que eu cheguei aqui? Acho que foi início de março, fevereiro. 6 meses. 6 meses. Mais esse tipo aí. 6, 5 meses. Experiência muito válida. Até principalmente no que diz respeito à estrutura do clube, no que diz respeito à competição que o Campeonato Paranaense É uma SAF? É um dono, né, que tem lá, né? Tá. Empresário, assim, estilo, sei lá... Não, Nelson, ele é dono da Boi Brasil, nos Estados Unidos. Tá. Né? E aí ele e o irmão que conduzem ali o Azures, né? Eles tinham como sócio antigamente Marcelo, que é o lateral do Fluminense. Tá. E montaram, assim, uma estrutura gigantesca lá, né? Muito bom. E a gente chegou para montar justamente o departamento de futebol profissional do clube. Perfeito. Né? E aí a gente montou com a turma toda, logicamente que com eles também, né? A gente montou com toda a equipe de trabalho que já tinha, trouxe algumas pessoas para agregar e aí a gente conseguiu até então um resultado muito bacana pro Azures, né? Sim. Então foi muito válido. Eu estava acompanhando lá, segui o time, até porque muito a gente válido. tem que seguir os amigos. Era azul de novo? Era azul também? Era azul também, eu só trabalho em time azul. Não fala isso não. Fala isso não. Um dia você pode queimar a língua. Se eu pisar lá no seu time, já pensou? Rapaz, não no daqui, viu? No do Rio. No do Rio? Ah, é vermelho, pô. É vermelho e preto. Você não vai deixar de ir. Você vai deixar de ir? Não, jamais. Então pronto. Até perdi aqui. Então, voltando. E lá, Vini, a competição é assim, a competição nível muito alto. Muito alto, né? É muito alto. E lá o futebol tá muito... Sim, assim, tá bem estruturado. Não, hoje a gente tem um Atlético Paranaense numa gestão muito boa. Mas veja assim, hoje o Campeonato Paranaense, você tem Atlético Curitiba, os grandes, né? Uhum. Aí você vem Operário, que é time de Série B, e os clubes do interior do Paraná, por incrível que pareça, são clubes altamente estruturados. Então, é isso que eu queria... Azures, Cascavel, Maringá. Você pega hoje o Maringá que é o Urminho lá que eu conheço também, João Vitor, Tiago, a turma toda lá. O Maringá hoje paga salário de clube de Série B. É mesmo. Tô falando só de salário. E qual a série do Maringá hoje? D. Mas assim, lá tem uma cultura muito diferente, né? Principalmente dessa turma que apoia. Sim. Então, o Campeonato Paranaense ele está entre os maiores 5 do país. Sim. Então, facilita muita coisa, né? E, cara, eu não tive um jogo fácil. Mas deve ser todos os jogos... todo jogo pauleira. De altíssimo nível. E os estádios também são sim. Não, assim, alguns estádios o campo não é tão bom, mas o que é normal também, né? Sim. Porque tem aqueles times que sobem de divisão, eles vão se estruturar ainda, é normal. Sai de campeonato estadual no Brasil todo. Né? O Paulista e o Carioca sim, tem, também Campo tem, Ruim, é normal. Sim. Mas em termos de nível, cara, é muito bom. E também aprendeu uma cultura nova, né? Você tá no sul do país, porque aqui, até depois se você quiser perguntar, aqui a turma aqui no Nordeste é muito mais acessível. Perfeito. Né? Perfeito. É muito mais próxima. Lá não, lá a turma é muito... profissional, né? Você faz isso, você faz aquilo. Você faz o seu, eu faço o meu, vamos em busca do objetivo. Oi, boa tarde, tal. Tá todo mundo ganhou massa, vamos comemorar, depois cada um. São pouquíssimas palavras. Sim. Então, assim, isso até é bom. Né? Porque você também vai aprendendo uma cultura nova de como também desempenhar. Então, assim, para mim, eu também adaptei muita coisa hoje aqui para o Confiança, né? Sim. Justamente essa questão de, quando se diz
questão de disciplina, né, que o futebol ele tem que ter, que é disciplina, comprometimento e liderança, principalmente a disciplina. Temos jogador, como a gente voltou lá no início, tem muitos nunca tiveram assim nunca respeitaram a hierarquia, né? Então até algumas situações a gente um pouco mais Intervir e tal. Me tira dúvida, você foi pra lá com prazo de validade ou não? Tipo, porque você era vice-presidente de confiança, né? Era. Aí você foi pra lá. Você foi justamente pra fazer esse trabalho de montar e depois voltar pra cá ou ia dar uma sequência no trabalho o que foi lá? que aconteceu? Quando eu tava aqui, pra você entender, como vice-presidente do Confiança, o Confiança tinha um diretor de futebol que era Alex Brasil, Sim, né? sim. Que hoje está no Criciúma. Uhum. E quando ele saiu, o treinador era Vinícius Eutrópio. E aí Vinícius que começou. Matheus, cara, a gente não precisa contratar nenhum diretor, fica você, pô, você sabe lidar com o jogador, você sabe os processos internos, você sabe como é que funciona, não vai, não deixa contratar. E eu comecei meio que a ficar fazendo a função de diretor, né? Logicamente com todo mundo do clube ali, né? E foi indo, e quando começou a encaminhar, eu comecei a receber proposta. Sabe? Aí eu chamava, professor... E agora? Faça o que ele, rapaz, terminar aqui, vá, Matheus. Por quê? Porque a função que a gente faz hoje tá começando a ficar escassa. E você se preparou para isso? Eu lembro que você fez vários cursos para poder... Ainda faço, cara. Você fez vários, eu lembro que eu acompanhei que você estava estudando bastante. Porque assim, Vini, no futebol não tem uma faculdade, né? Mas é o que eu digo às pessoas, não tem uma faculdade, mas tem cursos capacitatórios que você pode fazer. Porque muita gente faz futebol com achismo. Exatamente. Na verdade, toda profissão termina você precisando sempre se qualificar, né? Eu até brinco que esse projeto que eu lancei aqui do podcast, para quem não sabe, eu sou vendedor, trabalho na multinacional lá em Curitiba, inclusive, na terra da senhora Milei. E a gente precisa ter um posicionamento forte perante o cliente. A gente conversa do cara do chão de fábrica até o diretor, sabe? Vários níveis de negociações que você precisa ter um vocabulário. Você chega lá, e aí, meu brother, tal, vamos tomar ali, vamos comer um pão, não sei o quê. E você precisa chegar com um cara um pouco mais formal, tal. É justamente isso. Então, acontece comigo também, viu? E você precisa ter essa... Você tem que ter essa postura, né? Exatamente. Você tem que ter porque, assim, por exemplo, hoje eu transito, graças a Deus, no futebol, assim, do pequeno ao grande. Isso. Então, assim, por exemplo, eu sou amigo pessoal de Alex. Alex Malavolta é empresário de Bruno Guimarães da seleção. Vou até pro casamento dele agora, final do mês. O nível é alto. Sou amigo de Luizinho da Casa Soccer, que é a turma que trabalha com Corinthians, Santos, Cuiabá, toda essa turma aí. Mas também sou amigo da turma que tá começando. Sim. Porque, assim, o jogador de futebol, não é porque eu trabalho com os grandes, que eu conheço os grandes, que no pequeno não vai ter. Não é isso. Mas você tem que entender que a gente tem que trabalhar em todos. Então, assim, eu procuro tratar todos do mesmo jeito. Sim. Seja com pequeno, seja com grande. O meu linguajar com todos é do mesmo jeito. Logicamente que algumas vezes a gente muda um pouquinho até para se ter uma postura um pouco mais, até porque eu não disse. Eu praticamente viro amigo da turma. Sim. Que é como eu penso, cara, tem que ser uma negociação leve, tem que ser uma situação boa para você, boa para o clube, boa para o atleta, né? Então eu procuro sempre levar nesse sentido de fazer uma coisa leve. Logicamente que negociação, algumas emperram um pouco mais, outras a gente consegue resolver no mesmo dia. Vou lhe dar um exemplo. Luiz Otávio, que a gente trouxe por confiança. Luiz Otávio é um amigo pessoal meu. Eu que levei Luiz pro Azures, eu que trouxe Luiz por confiança. Numa ligação. Luiz, isso, ele... Chefe, tô fechado. Assim. Bem fácil, né? Quando você cria um relacionamento, cria uma confiança da relação profissional, fica mais fácil você fica trazer... Fica muito mais fácil, porque assim, eu sou amigo do jogador, sou amigo do empresário, então assim, existe a confiança, né? Porque assim... Você já entende a cultura para isso. Esse cara aqui cabe na cultura de confiança, esse cara aqui cabe no do Azures, isso aqui, se você for para outro clube, você vai entender, não, esse cara é bom, mas ele não vai encaixar na cultura aqui do nosso time, então... Eu até, pegando esse contexto aí, eu quando eu tava no Azures, né, quando eu cheguei, o presidente lá já tinha levado Itamar Schuller, né? Até mandar um abraço pro professor. E logo em seguida Itamar recebeu uma proposta de Santa Cruz, né? E aí eu já tava lá, eu fiz, rapaz, e agora eu vou trazer quem? Que eu tinha que trazer alguém no mesmo nível, né? E fiquei procurando e não achava, assim, nenhum nome tão interessante. E eu tenho outro grande amigo que é Alarcon, que conheci quando ele tava no Corinthians Alagoano, 2005. Tem tempo, não tem? 19 anos. 19 anos. E aí eu carinhosamente chamo ele de Gordinho, né? E ele, Alarcon, já foi diretor de CSA, Ponte Preta, CRB, Vitória, uma turma. Eu fiz, Gordinho, tô usando uma ajuda sua. Ele o que foi? Fiz, rapaz, eu tenho que achar um treinador urgente. Ele, como é que tá? E comecei a explicar, né? Sim. Porque logicamente tem, é como se fossem esses filtros, né? Sim.
Aí ele, não vou lhe garantir. Mas eu acho que Kleina top. Eu comecei a rir no telefone. Caca, eu falei, gordinho, você quer tirar da minha cara, bicho? Ele, o que foi ele? Você acha que Kleina vai vir pra cá, rapaz? O cara jogou Libertadores, não sei o que. Ele, deixa comigo. Deixa que eu resolvo pra você, porque você e ele vai dar certo. Eu falei, por quê? Ele, deixa comigo, já eu te ligo. Aí tá. Isso uma sexta-feira de noite. E nada desse cara me ligar. De volta. E eu, ixi, tá. Kleina vai topar o quê? Sábado de manhã, Larcon me liga. Ô, gordinho, fiz oi. Já uma pessoa vai te ligar aí. Aí eu, Oi. vai dar certo. Aí desliguei, não foi 5 minutos que Kleina me liga. E Kleina chama todo mundo de galã, né? Aham. Galã. Eu fui, ô, professor Eli. Você tem que dar valor a seus amigos, viu, galã? Eu fico com ele, rapaz, porque você conhece um tal de Alarcon, eu fico com ele. O que ele me falou aqui de você, eu tô esperando você vir me pegar nos braços aqui em casa. Aí eu comecei a rir. Eu fiz sério, professor, ele, mas me conta aí, como é? Aí comecei a explicar o que era, que é função, você tem que explicar tudo. Sim. Né? E, cara, foi muito engraçado. Que Kleina é um cara, assim, que apesar do pouco tempo que a gente trabalhou junto, é um cara que eu tenho um carinho muito grande, assim, que é do mesmo jeito que o meu. É leve, gosta do ambiente de trabalho, assim, tranquilo. Na hora que tem que apertar uns parafusos, a gente aperta. E aí ele tinha... Kleina tinha uma... Que isso foi o que me chamou mais a atenção, né? Ele me mandou uma foto que era de um crucifixo e uma Bíblia, do mesmo jeitinho que eu deixo ele. Ele mandou uma foto em cima da mesa. Buf. Eu peguei e mandei a mesma foto da minha casa. Aí ele mandou-me assim, dê como certo. Desse jeito. Foda, né? Foi. Eu fiz, deu certo. Desse jeito, pô, sem combinar, sem nada. Aí depois ele me ligou, domingo de manhã, ele fez, olha, tô indo na igreja, saí da igreja, vou comer um pastel e vou te ligar. Eu fechado, professor. Aí negociamos, fechamos tudo. Aí ele fez, olha, amanhã, que ele mora em Curitiba, né? Em Curitiba, Pato Branco, que é onde era a sede do Azures, dá mais ou menos umas 6, 7 horas, eu acho, né? Amanhã eu vou sair de manhã, Matheus, te pega em Pato Branco, que é caminho, e a gente vai pro CT, eu, beleza. Isso eu já tava né? Pulando de alegria, né? Porque pra gente faz essa função, você trabalhar com... Você trazer um cara de renome... Com esse quilate, beleza. Fui dormir e... Você sabe você não dorme, né? É. Você sabe que a gente vai ficando velho, os hábitos mudam, né? É isso. Tava me acordando 5h30 da manhã, 5h40, repare. Mas a gente tá assim, pô. A gente, aí... 5 horas, 5h30 da manhã, a gente tava chegando em outros antigamente era chegando. Aí me acordei, Vini. Me acordei, botei a roupa e fiquei, né? Tomei um café, esperei das 6 e pouquinho, mandei uma mensagem pra ele. Professor, saiu de casa, ele mandou a localização. Já estou perto da sua, vamos tomar um café. Ixi, meu Deus do céu. Aí eu liguei pra ele, professor, ele, Matheus, quando eu digo a você que eu tô fechado com o clube, eu não perco tempo. Ele viajou a madrugada toda. Dirigindo? Dirigindo. Ele auxiliar, pra mim pegar em casa de manhã e começar a trabalhar. Massa, né, velho? Tá ele continuou lá, não continuou? Continuou. Ele continuou lá. E aí, então assim, isso é muito prazeroso. Fora o lado do futebol, da paixão, mas você trabalhar com pessoas... Os relacionamentos, né? Ah, cara, é muito bom. E aí você vai criando, por exemplo, hoje eu criei relacionamento com pessoas no futebol que antigamente olhava pela televisão. É, verdade. Então isso, assim, isso é muito gostoso, sabe? Isso é coisa assim que eu levo pra minha vida que não vai ter dinheiro no mundo que pague. E um outro detalhe, não vai ter. Falando desses cursos que você fez para poder estar nessa função, uma coisa que eu falo muito voltado para a liderança é que antigamente, um exemplo, o Matheus é aquele líder ranzinza, chato, briguento. E todo mundo ia ter medo da postura de Matheus. E hoje é o contrário, né? Matheus precisa entender a personalidade de cada, na verdade, cada atleta, né? Para você poder fazer uma leitura. De repente o cara, ele funciona na pressão. O outro cara, ele funciona no elogio. O outro cara funciona tirando o cara um pouco, botando o cara na geladeira para ele saber, porra, fiz merda aqui. Então, todo indivíduo hoje você precisa saber, você precisa entender o cara para você botar, de fato, na verdade, assim, a gestão em cima dele nessa... Você ser líder, para mim, né, antigamente existia aquela liderança que o cara falava assim, você faz isso, eu lhe demito. Gestão do medo. A gestão do medo. Isso não é liderança. Isso para mim não é liderança. Isso aí para mim é o cara que ele quer dizer que ele tem poder. É o chefe. O líder é você fazer influenciar as pessoas pelo que você faz. Exatamente. São coisas totalmente distintas, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu no Confiança, tem jogadores que eu chamo para conversar, bater um papo, porque eu penso que, como eu estava dizendo aqui a você,
Um jogador de futebol, para ele exercer bem a função dele, não é somente treinar e jogar. Que eu vou fazer um comparativo para você, vamos lá. Hoje o jogador passa comigo no clube 3, 4 horas. Certo? Isso. Que eu vejo ele no clube. Às 20 horas ele tá fazendo o quê? Ele não tá comigo? Se ele não estiver se alimentando direito, se ele não estiver se hidratando, se ele não dormir direito, ele não tá comigo. Como é que eu vou saber? Tá na noitada, tá fazendo alguma coisa errada. Então, Assim, errada que a gente fala é de Não, saúde, não, que vai afetar seu desempenho tático, o desempenho físico, né? Só que assim, esse é o meu diferencial hoje. Por quê? Porque hoje a maioria dos jogadores, todos eles, eu tenho uma relação muito boa. Uhum. Mesmo quando a gente tem que, às vezes, ter uma conversa um Lógico. pouco mais rígida, mas todos eles são meus amigos. Então, assim, eu prefiro ter muito ele mais perto. Com certeza. E, logicamente, eu digo pro menino, cara, vocês vão ver comigo é o seguinte, na hora que for pra gente comemorar, eu vou ser o primeiro a dizer. Agora também, quando a gente disser que não pode, vamos ficar quietinho, vamos entender, vamos caminhar, vou lhe dar um exemplo. Só pra você ver até esse engraçado que a turma vai rir. Agora, no jogo contra o Sergipe, da final, a gente... Que quando você tá em concentração, né? Cara, a concentração serve pra 2 coisas. Dormir e se alimentar bem. Serve pra isso. Não é pra você fazer outra coisa. E, cara, os caras comem toda hora. Que é normal. Sim, normal. O nível calórico que ele gasta é muito alto. Sim. Então, assim, é almoço, lanche, jantar, lanche, ceia. É comida. Aí tava engraçado. Porque quando a gente tá concentrado assim, né? Eu fico muito com a comissão técnica. A gente fica debatendo muita coisa. Conversando, fala de história de futebol, aí conversa sobre o jogo. Aí análise de jogador, quem a gente bota, quem não bota. Então você começa a criar tudo aquilo ali. Você já entra no clima do jogo. E tava a gente sentado. O último lanche da noite. 10 e pouca da noite. Beleza, aí ficamos lá sentadinhos. Aí apagou a luz do restaurante. Daqui a pouco me passa uma moça lá com uma bandejinha com 3 sanduíches e 3 Coca-Cola. Olha. Aí Alan olhou pra mim e fez: ô chefe, posso perguntar de quem eu fui? Vá correndo. Você acredita que era pra um quarto de jogador? Meu Deus. Eu ia entregar lá. Não, calma. Aí Alan fez: e aí, filho, pode mandar voltar os hambúrguer. Volta. Deixa os hambúrguer ali quietinho. Com as Coca-Cola. E eles vão pagar do mesmo jeito, mas não comem. É simples. Então, assim, aí quando a gente fala isso, cara, é você ser chato? Não, meu amigo. É procedimento, Você né? tem que, É você norma. tem que, não é norma não. Você tem que entender o seguinte, que o que você bota pra dentro do seu corpo, quem vai estragar o seu corpo é você. Um atleta de futebol. Eu vi acho que foi Cicinho. Ele me falou. Ele comia hambúrguer e tinha cãibra. Afeta totalmente Mas o desempenho lógico. físico, velho. E eu digo a você, eu como muita besteira. Tem dia que eu não consigo levantar da cama. Você imagina um atleta. Então, assim, quando a gente fala pro atleta que ele tem que se cuidar, que assim, hoje o clube, por exemplo, as divisões... E ele é pago pra isso, né, cara? Mas é porque, vindo assim, a maioria dos atletas, eles não entendem que a ferramenta de trabalho, que a empresa dele é ele. Aí ele acha que é o clube que tem que... Cara, o clube vai lidar até onde ele conseguir lidar. Dali, é o que eu brinco. Eu tive até outra situação, até no Azures, né? A gente tinha uma parte lá do estádio que a gente treinava que não tinha ar-condicionado. Até um jogador passou, isso foi engraçado. Ô, chefe, vamos botar ar-condicionado aqui. Eu falei, não, meu filho, vamos jogar bola que daqui você tem que trabalhar para ir pro Palmeiras. Lá é ar-condicionado no CT todo. Aqui é ventilador, para um lado e pro outro. É foda, velho. Então assim, mas por quê? Porque eles querem viver o momento deles hoje, achando que eles estão lá. Aí pega o telefone e fica vendo no Instagram, um exemplo, a vida de Neymar. Aí eles querem ver o que Neymar tem lá, eles estão achando que vai ter aqui. Eles querem ter sem passar pelo processo, de repente ter a mesma sorte, que às vezes não é só... Cara, ouvindo, você vê, eu cheguei em Aracaju 40 dias, vamos arredondar. Sabe quantas vezes eu saí? De casa? Deu um chute? Nenhuma. Vi sair depois do título. Ricardinho, você tá ligado porque ele tá falando isso, né? Não. Você ouviu o que ele falou agora? Disse que chegou aqui tem 45 dias. Aí perguntou, quantas vezes você acha quantas vezes eu saí? Ele fez, nenhuma. Quem é que tá aqui no estúdio com a gente? Isso aí é sabedoria, meu Tem que amigo. fazer a média, né, Ricardinho? Isso é sabedoria. Tem que ser A esperto. senhora Milê aqui chega, ficou orgulhosa. Meu Deus. Não, Isso mesmo. Achei um cara em Sergipe que é o cara da minha vida. Mas não. Sabe o que era? Cobrança, preocupação, entender o que estava acontecendo. E outra coisa do futebol, que até Neto tava conversando comigo, não foi nem aqui, foi Em off, né? vamos dizer. Irmão, o que ele passou no Avaí, porque o time tava em baixa, ameaça de morte, família, é uma loucura, né, velho?
Não, isso com certeza a gente sabe que rola, né? É porque assim, Uma coisa até que eu postei antes foi eu fiquei feliz que não teve nenhuma briga de torcida nesse jogo, né? graças a Deus, e tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito, meu irmão. Tem que ser desse jeito, cara. Quero levar minha filha, sabe? E a gente não leva. A gente mesmo não vai com camisa do time uma vez, velho. Eu esqueci. Na verdade, não esqueci não. Foi vacilo mesmo. Camisa do Sergipe, aí eu sempre vou pela torcida Pela do Confiança. Meu irmão. Eu só não fui chamado de bonito. Aí o policial fez, meu amigo, você precisa me ajudar. Mas não teve problema não. Mas, meu irmão, você tem que passar e não ter problema nenhum, não. O esporte ele tem que ser prazeroso, né? Pra todo mundo. Principalmente pro torcedor Sim, que vai ali pra sim. torcer, que vai olhar pro seu time, vai querer que ele vença. Exatamente. Mas se a gente fosse só perfeito, né? Só ganhar. Na verdade ia ser 0-0. Ninguém ganhava. Vai ser empate todo mundo, né? É justamente isso, assim. E eu vou mentir, não. Eu gostava do futebol de antigamente, viu? Eu gostava de Edmundo, de Romário. Sim. Mas hoje em dia de você Felipe não Maestro, pode estar fazendo que muita dava uma piadazinha. Isso é futebol, cara. É uma exatamente. piadazinha, mas negócio de briga zero. Mas tem hoje que ter tá- tem que ter as cutucadas. Não, com certeza, pô. Eu particularmente, eu gosto. Mas Agora eu aviso assim, quem quiser fazer comigo pode fazer. Agora só tem que aguentar depois, viu? Exatamente. E termina que, sei lá, um jogador vai falar alguma coisa e a imprensa já interpreta de outra forma e já vem... É porque tá joga, muito essa mimimi, essa cara. rede social termina... Tá muito mimimi. O que ela aproxima, ela se torna perigosa, porque começa a torcida a marcar contra a torcida para brigar, tal. E isso não é a função do esporte, isso do não é a futebol. essência do futebol. Não é a nem do essência. A esporte. essência é, meu irmão, ser o que foi esses 2 últimos jogos do Clássico. Sim. Estádio lotado, famílias participando, não teve nenhuma briga, não teve nenhum incidente. Então, meu irmão, isso que é o E futebol. o Isso que é maior clássico do estado, né? Depois de 15 Depois de anos. 15 anos. Depois de 15 anos você ter o maior clássico do estado numa final, pô, foi... Um vencedor iria ter, né? Que bom que foi a gente, né? Mas é futebol. A gente fala disso depois. Futebol. Eu já tô aqui pagando minha aposta. Matheus, antes da gente voltar a conversar, ô Ricardinho, Diga-me, vamos falar de Vilela Cabeça. bora nós. Qual é a O que você quer próxima? falar sobre? Qual é a próxima peça dele que vai passar, que vai ser em maio? Você lembra? Vamos ver se você vai Tem ganhar a aquela pergunta música do dos milhão. Beatles. Qual? Help! I need somebody! Socorro! Exatamente. Minha garganta ficou prejudicada. O nome da peça é Socorro mesmo. Uhum. Tem uma babá, né? Eu esqueci o nome do ator, você diz aí? Me ajude também. Não, mas aí eu tô pedindo a Ô, você. Vinícius Federico, me ajude. Saber tudo, hein, Ricardinho? É difícil. Até o nome do ator. É porque é um artista. Me ajuda aí, filho, pelo amor de Deus. Não, se vira. Rapaz, pelo amor de Deus, não faça comigo, não. Eu tô passando vergonha ao vivo aqui. Diego Bezou. Essa fera, bicho, eita. Pronto Socorro, o nome da peça. Pronto, socorro. Dia 19 de maio, às 18 horas. Isso mesmo. No Teatro Ateneu. Ateneu. Com TH. Com TH. É. Viu que você sabia, pô? Besoto com 2 E's, né? Aí você errou. É Bezou. Bezou. Puta É que Bezou ou é pariu. Bezou? Como é que Não, é o jeito de- não, peraí. Bezou? Não. Peça pra Mozart mandar um áudio falando desse nome. Ah, aí. é verdade. Aí você vai Aí ver. ele vai dar soul. Ele Não, vai vai. falar o nome certinho aí. Ele é Ele vai maravilhoso. falar, Cara, é ele vai falar Você vai- Diego Bezou. É, isso Você aí. vai chamar ele? Você vai chamar ele pra cá? Mozart? Por favor. Lógico que Rapaz, Mozart aí, vem, pô. com o Mozart vai ter que liberar aqui uma Vai ser noite não vai. inteira. Viu? É. Uma noite inteira. E cerveja? Ali Sem fala. álcool. Não. Cerveja sem álcool pra Mozart. E quando botar ele pra imitar, como é? Sapo, tijiboia, né? Como Ele é que pergunta fala? assim. Sei lá. Rapaz, que Ele sapo fez, de- olha, fale 3 vezes sapo. Aí ele faz sapo. Jefferson. Fale Jefferson, Mozart. Ele, Jefferson. Rapaz, que cara engraçado. Esse cara é bicho. maravilhoso. Não, Mozart é Ele é sensacional. maravilhoso. Ele é muito massa. Então, o próximo espetáculo da Vilela Produções é Capita Pega, perdi aqui. Pronto Socorro, especial Mês da Enfermeira, com Diego Bezou, o dia 19 de maio, 18 horas, no Teatro Ateneu com TH. TH. Vilelinha, um beijo, um abraço. Vou aproveitar aqui para mandar os abraços que eu não mandei, né, no início do programa. Lembra que a semana passada eu mandei 72 abraços? Foi um 73. 74. Lembra que eu te falei que nosso programa já está interestadual? Sim. Eu vou mandar um abraço pro meu amigo Elton Menezes, lá de Natal. Elton, trabalha lá Isso na aí. Renner, representante lá de Natal.
Curitiba, da terra da senhora Milete. Tiago Cassiottori, torcedor do Curitiba. E do Sergipe, ele torceu do Sergipe. Mandar um abraço pra ele lá, quando eu tava no Azul, a gente ganhou do Curitiba. Só Ganhou, pra ele foi? ficar quieto. Puta merda. É bem que você falou, Tiagão, que era melhor falar só do Sergipe do que falar do Curitiba. Meu irmão Junião, conhece Junião, Sim, né? Junião conheço. Torcedor do Confiança. É. E minha sobrinha tá mais chata que ele, torcedora do Confiança, Tá Luma. vendo? Cara, só você que saiu atrapalhado. A família toda é Confiança, só O que você. é a família toda? Não, o quê? Não, senhor. Sergipe, eu sou Sergipe, meu outro irmão é Sergipe. E o outro Itabaiano e o resto tudo Confiança. O que é o resto tudo? Só se for o filho do meu pai, que eu não conheço, né? Que aí seja Confiança. Como é que eu vou conhecer o que eu não É, conheço? já pensou? Tem várias histórias esse negócio do meu pai, né? Mas não procure não, que se procurar, Não, acha uns irmãos aí. Viu? Você não tava comigo, não. Fui pra Itabaiana. Não procure não. Fui pra Itabaiana, vou contar os causos de Paulo Preto. Fui pra Itabaiana, Ricardinho. Aí tem uma lanchonete lá chamada Nintendo Lanches. Nintendo? Nintendo Lanches, é. E o cara é torcedor fanático do Itabaiana. Aí tem uma foto do time de 71. E aí eu cheguei lá e tinha lá Paulo. Aí eu fiz, amigão, esse Paulo aqui é Paulo Preto, é? Ele fez, é. Você conhece? Eu conheço. Ele é o que é seu? Eu falei, pai, inclusive é meu pai. Ele fez, você sabe que você tem um irmão aqui? Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus. Não. Papai? Na época eu tinha 21 anos. Aí ele falou, você tem quantos anos? Eu falei, tenho 21. Aí ele, não, eu acho que ele é mais velho. Eu fiz, não, se é mais velho, pelo menos eu não perdi o posto de mais novo, né? É. Mas disse que a intenção dele era fazer um time de futebol, literalmente. Nossa Ô, senhora. disposição da... O velho era cão. Velho... Uma máquina. Uma máquina, uma máquina. Papaizinho, é brincadeira. Já mandei pra Luma. Aniversário amanhã, aniversário do meu irmãozinho aqui, Matheus Preto. É, ficando mais velho. Né? É, 40 já? Mas é bom Não, deixar... Cara, 39. É Vai bom. lá, Meu calma. irmão, você tá acabado, brother. Ah, falou Brad Pitt do sertão. Tá lindo Aí ele. você também... Ei, Você Ricardinho. também se procurou, né? Ricardinho, tá melhor. Bota ali a foto. Aquela tá melhor do que no ao vivo aqui. Não, ao vivo eu tô Botar bem, o- pô. Barbinha Não, feita e aquela tal. lá tá melhor lá. Não, ali. Essa aí é muito melhor do que aqui ao Meu irmão, vivo. essa É uma barba. barba meio cor de chumbo, né? Chumbo com branco. Botou umas lentes no Eu, dente ei, aqui, eu, né? eu platinei a barba, pô. Platinei a Platinei a barba, barba. é. Você pensa que é só o prefeito de Recife que platina o cabelo? Eu platino a barba, meu. Agora o rapaz também tá com a barba platinada, né? Rapaz, Pois é, mas é estilo, velho. Meu irmão, é a idade, Vini. Tamo... estamos ficando velho. Já tamo velho, né? Ó, e outra coisa, falando dos nossos patrocinadores. Ontem eu tive lá com o meu amigo Renan, no Piquet Kart. Já tá aprovado a nossa corrida dos podcasts, viu? Vamos embora. Eu, você, Bruno Super, Tuca e o da OAB vai. Você já falou com ele? Henrique Clay? Henrique Clay. Rapaz, não sei se é Henrique Clay. Vai não. Mas vamos, fale Vamos com ver, ele. Vamos ver. A gente marca lá. Rapaz, eu gostei de Ricardinho, que tem horas que ele mete a voz assim. né? Não, Ricardinho, e ele faz umas Eu micro sou muito facetado. Diga aí. ele faz umas micro imitações. É, eu percebi já. Veja, acabei de falar do Piquet Kart, né? É. Uma micro imitação do Fórmula 1. E do kart. É mais agudo. É mais agudo. E o motor vibra mais, né, pô? É. Rapaz, que cara engraçado. Vamos voltar aqui pra resenha. A gente falou da sua história no Azures e como foi esse retorno do Confiança. Quando eu perguntei a você se tinha prazo de validade, se era pra você montar, de fato, a parte da gestão de futebol lá do Azures e voltar, ou foi um Não, acaso, ou não, foi não um... existia, Fala, meu amigo, vamos venha lá. pra cá que a gente tá precisando de você. Aí aconteceu de novo. Eu tinha também alguns clubes do sul do país querendo que eu ficasse. Você falou em proposta antes de você responder essa. Quais foram as propostas, quais foram os clubes que você recebeu proposta? Azures, aí teve o Monson de Porto Alegre, que na verdade os investidores lá iam abrir um time nos Estados Unidos, aí um grande amigo meu da sua fez, Matheus, você quer ir pra lá? Eu fiz, cara, poder eu posso ir, mas inglês não é comigo não. Vamos fazer o futebol raiz lá, né, se acontecer, né? E aí começou a acontecer. Vinícius Eutrópio também tinha me indicado para alguns clubes, na época, né? Então assim, e o Azures eu escolhi, na verdade, porque eu já conhecia muito o Azures. Eu vi que sim, antes mesmo Não, o você Azures participou eu- muito do... Eu fui lá, cara, acho que uns 4, 5 vezes. Que eu lembro, eu vi você postando. Não, ia direto. Porque, por exemplo, o Azures, em termos de base de futebol hoje no país, o Azures só tá perdendo para os grandes clubes, mas não são para todos, não. Para poucos. Então, assim, eles na base lá, eles estão voando. Estão voando. E aí começou. E aí, quando eu tava lá no Paranaense agora, né? A gente fazendo boa campanha, que você começa a fazer boa campanha, começa, né? Sim, sim. Alguns clubes ali do Paraná também, outros do Rio Grande do Sul, começaram a me procurar. E aí eu recebi uma ligação de um certo rapaz aqui do Confiança, né? Petrúcio,
que é o vice-presidente Sim, do clube, sim. né? Que ele foi a única pessoa que eu disse assim uma certa vez, né? Petrúcio, o senhor tem o mesmo respeito que eu tenho com meu pai, de carinho e admiração. Porque ele realmente é uma pessoa muito parecida com meu pai. Eu não disse isso a ninguém na minha vida. Sim. Ele foi a primeira pessoa. E quando eu saí, eu tinha dito a ele, eu fiz, olha, no dia que o senhor precisar e eu puder ajudar, me ligue. Desse jeito. Mas a gente se falava quase que diariamente. Mesmo eu estando lá, logicamente ele me trata hoje assim, fora a relação de trabalho, ele, filho, Procura não sei o saber. quê, essas coisas todas, a gente conversava muito. E aí comecei a... Ele me fez umas ligações e começou a me ligar diariamente. Meu filho, você tem que voltar, preciso de você aqui, me ajuda. E aí começou. Desse jeito, né? E até, eu tava até com o Kleina na hora, professor, tá acontecendo a situação assim, assim, assado. Aí ele olhou pra mim e fez, você já me contou sobre esse Petrúcio. Olha, Matheus, tem pessoas que a gente é grato que a gente não pode dizer não. É foda também. Desse jeito. Aí a cabeça do cara dá uma Aí- pivotada louca. Eu falei, nossa senhora, acabei de sair do Confiança, vou voltar. E eu fiquei com essa preocupação, né? Sim. Lógico, né? Mas aí depois você vai, conversa com um, conversa com outro. Conversei com meu pai também, que todas as decisões até hoje que eu tomo, Tem um aval dele. minha conversa final é com meu pai. E aí a gente também, ele também achou bacana e voltamos. Muito bom, é bom você voltar pra casa, vamos dizer assim, né? Sim. Você tá em casa, tem aquele medo, vamos dizer assim, né, de como as pessoas vão entender esse retorno, o que é que Matheus vai fazer agora. Mas, Sim. cara, assim foi... Foi tranquilo. Mas não tinha... Na verdade, Vini, minha pretensão era ficar pelo sul do país. Uma das perguntas que eu ia fazer era justamente Ficar foi pelo você sul do achar país. qual era a sua Pelo sul do perspectiva. país. Eu falar bem a verdade, não Não tava pensava em pensando em retornar, voltar. não. Era ficar no sul do país mesmo. Porque a gente sabe que futebol no sul do país é... Sim, é. E aí foi essa... Vou pegar esse gancho dessa sua pergunta, dessa sua fala. Não falando pro sul, mas falando um pouco do futebol sergipano. Obviamente que a gente quer que todos os clubes sergipanos eles fiquem em evidência para que a gente tenha um futebol forte, para que a gente tenha um futebol vistoso. A gente sabe que a maioria da torcida aqui são torcidas mistas, né? Sim. Se você for ver, a maior torcida de Sergipe é do Flamengo. Então, a gente, por Flamengo, exemplo, Vasco, Flamengo e Corinthians. Vasco, Flamengo e Sergipe, Vasco Confiança. São dois times, na verdade. Exatamente. A gente tem a nossa preferência estadual, mas a gente, de repente, torce muito mais Né? pelo... Pelos outros clubes, nível de competição que eles participam, né? Exatamente. O que é que você acha que os clubes precisariam fazer, que aí precisaria ser, de fato, uma ação em conjunto, para que o futebol sergipano ele viesse a se tornar uma potência como um futebol baiano, um futebol pernambucano, um futebol cearense, que você vê que lá, uma vez eu fui para o Ceará, e aí ia ter lá Ceará e Flamengo. E aí o cara chegou para mim, e um representante nosso fez, consegui para você o camarote lá. Aí eu na minha cabeça, pô, camarote então vai ser torcida mista. Mas, meu irmão, eu não vou de camisa do Flamengo, não. Vai que dá merda. Dá um probleminha. Aí eu fui com camisa neutra, tal. Primeira coisa que eu subi, que eu desci, o cara gritou: se tiver flamenguista aqui, a gente vai matar. Eu falei, tá, cara. Já na subida. Falei, meu Deus do céu, e agora? E aí, fiquei num cantinho lá na torcida do Flamengo, foi em 2019. Sim. O Fortaleza fez 1-0, o Flamengo empatou. E aí no finalzinho, eu aqui, o gol onde tá Ricardinho. Renier vai e vira o jogo. Meu irmão, eu só não infartei porque, não sei. Eu fiquei aqui segurando aqui, para não falei, caralho, que gol uma hora dessa, mas por dentro o coração tava... E aí, a gente precisa que o futebol da gente seja dessa forma. A gente precisa que o estádio esteja lotado, vários Sergipe Confiança, Sergipe Itabaiana, Confiança Itabaiana, Sergipe Lagarto. Então, tem os times do interior do estado que viram e mexem. Tem agora o próprio Carmópolis, que vem de uma gestão forte, que o pessoal entende de futebol. Então, a gente precisa, de fato, botar que o futebol sergipano ele tenha evidência, ele seja autossustentável, que os times tenham calendário o ano todo, né? O que é que você acha que precisa ser feito para que, sei lá, se é incentivo público, se são os empresários acreditarem de fato, se são os times se organizarem para que gere credibilidade, para que o incentivo venha? O que é que você acha que é preciso ser feito? Vini, primeiro de tudo, os clubes têm que se organizarem.
no contexto geral, mas a gente sabe que organização, Não é da noite e pro quando dia. se fala de futebol, futebol não é barato. Uhum. Você fazer futebol da forma correta não é barato. Porque hoje você tem que ter todos os processos internos. Antigamente era uma pessoa que fazia tudo. Primeiro ponto, eu acho que seja isso. Os clubes que estão participando dos campeonatos sergipanos, enfim, tem que ter gestão interna. Tem que ser organizado. Segundo ponto, apoio. Apoio seja dos empresários locais, seja do governo do estado, seja da federação, né? Eu penso que seja isso. E terceiro, cara, que eu vejo assim é que as pessoas elas têm que, de fato, entender que quanto mais, por exemplo, a gente vai ter a rivalidade de torcedor, Sim, com certeza. mas quanto mais os clubes sergipanos tiverem divisões, tem que estar em divisão. D, C, B, A, não importa, tem que estar em divisão. A federação, ela fica um pouco mais forte. Sim, com certeza. É assim que funciona. Ela ficando mais forte, logicamente ela vai conseguir melhorar um pouco mais a competição, ela vai conseguir... Melhorar a premiação. aí você vai fazendo isso. Então, assim, a grosso modo, eu creio que seja organização, apoio, e todo mundo entender que pra gente caminhar junto, a rivalidade da gente fica Nas 4 linhas. e acabou. Porque, cara, eu quero ver que os clubes daqui, por exemplo, como eu disse, lá no Paranaense você tem Atlético Paranaense, Curitiba, Operário, Londrina, Maringá, Cascavel, tudo joga divisão. Estruturado, né? E estruturado. Mas por quê? Porque aí eles vão ter um calendário anual. Sim. Aí quando você tem um calendário anual, aí você chega para, por exemplo, você tá aqui, você chega para uma empresa que nem FF Libertadores, nós vamos mandar até um abraço para HH. HH, me ajuda aqui que eu vou ter um ano cheio. Sim. Aí você vai começando a fomentar tudo que vai acontecer. Você vai ter o que entregar Você vai ter o que entregar. para poder pedir. É oferta e demanda. Você vai ter que entregar alguma coisa para ele. Então, assim, o futebol ele tem que entender isso, né? E o futebol ele tá vindo de fato, por exemplo, eu digo hoje no Confiança, tá? Uhum. Confiança internamente tá assim, eu consigo enxergar tudo. Né? Então facilita você trabalhar. Hoje eu tenho, por exemplo, eu recebo lá da direção o orçamento financeiro que eu posso trabalhar para fazer contratação, para trabalhar, para entender. Então, assim, isso já ajuda. Logicamente que com muita dificuldade, né? Então eu penso que tem que ter apoio de todo mundo, cara. Todo mundo tem que se ajudar, porque isso aqui vai ser bom para o estado da gente. Perfeito. Turismo, né? Hoje a gente tem Renda. renda. Mexe com vários setores da economia. É muita coisa. Você vê, a gente foi ver o jogo lá, você acompanhou, pô, que negócio bonito, você tá lá, Sim, o estádio cheio, sim. todo mundo acompanhando. Aí você vê a menina da pipoca tá ganhando Nossa, dinheiro, cara. o cara da cerveja tá ganhando dinheiro. É todo mundo. Então, assim, eu tenho que entender que o esporte, né, que aí é, voltando nos cursos que eu fiz, quando as pessoas entenderem que o futebol ele não é somente um esporte, como é que é feito o esporte nos Estados Unidos? Através das universidades. Mais o quê? Veja como é que eles vendem. É entretenimento, amigo. Sim. Esporte é entretenimento. O Super Bowl é algo absurdo, velho. Então, assim, o esporte ele é entretenimento. Então, você tem que criar situações para a gente começar a fazer isso pulverizar, fazer acontecer, fazer as pessoas entenderem. Você tem, por exemplo, que nem eu tava indo pro jogo, um amigo meu me mandou mensagem: Matheus, é seguro aí com meu filho? Cara, sem escutar essas coisas, sendo para um estádio, não dá. Então, assim, eu acho que quando todo mundo entender que a gente tem que se unir para fazer o futebol da gente crescer, falando aqui em termos de Sergipe, Sim. a gente vai andar muito mais rápido. Logicamente que eu também entendo, por exemplo, você tem uma empresa. Você não vai botar sua marca atrelada a um clube X que não é organizado. Perfeito. Ou eu tô errado? Não. Verdade. Então, o primeiro ponto, você tem que começar de dentro você da se sua organizar, casa. né? É de dentro pra fora, né? É de dentro para fora. Que o que eu vejo todo mundo assim, mas fulano não me ajuda, mas ciclano não me ajuda. Claro, amigo, você tá organizado para ele te ajudar. Verdade. É simples, você não pode transferir a responsabilidade pro outro. O governo não me ajuda, mas como é que você vai se ajudar se você tem uma bola de neve dentro da sua gestão? Em contrapartida, como é que você vai fazer? Verdade. O que é que você tem a oferecer? Você não tem calendário, você não tem... É organização, porque assim, Vini, eu penso assim, por exemplo, vamos falar agora aqui entrando. Hoje a FF é o melhor campeonato amador que tem em Sergipe. Perfeito. É bem feito, muito bem feito. Tem quantas empresas lá dentro? Pai, um bocado, né? Tem quantos jogadores? Rapaz, inscritos 370, na lista de espera 1000 e lá vai fumaça. Mas por quê? Vamos voltar porque eu disse? Gera Organização. organização. A entrega dele faz com que as pessoas Queiram estar presentes. presentes. Exatamente. É isso aí. Verdade. É todo esse contexto aí. Aí, logicamente, você tem que ter um time bem feito, um plantel bom, jogadores interessantes, que aí você já vai trazer a torcida. Então, assim, é você pegar tudo isso, o quebra-cabeçazinho, e Sim. botar e fazer, cara. Rapaz, Eu não vejo como difícil, tá? Eu não vejo. Agora, cabe às pessoas, cada um
no seu devido clube, se organizar, cara, e dentro do seu limite. Porque, por exemplo, assim, você vai pegar hoje Confiança, Sergipe, Itabaiana e Lagarto. O Atlético Gloriense tem que dar o mesmo passo que esses 4? Não, cara, mas vai dar o passo que você conseguir dar organizado. Se conseguir dar o passo organizado, ele consegue chegar mais rápido do que esses 4. É isso que eu tô falando. Então, assim, vai ali, de pouco em pouco, vai se organizando, vai ajustando. Porque, assim, o grande problema hoje dos clubes de futebol não é agora. É o depois. É o depois. Porque, assim, você pega assim, vamos lá. Lembra que eu disse no início? O que é que as pessoas têm que entender enquanto se trabalha no clube de futebol? Eu não posso fazer futebol só pensando no agora. Que eu vou passar. Uhum. Se Matheus fizer uma gestão agora desorganizada, daqui 3, 5 anos a Confiança começa a pegar processo trabalhista, não sei o que, né? Mas foi na gestão que tá? Não, foi no que veio. Que a maioria dos clubes estatutários no país da gente, a maioria, tá? Tem esse problema. Matheus, você tá julgando? Não, que lá na época era feito desse jeito. Tudo na vida são ciclos. Eu acho que o maior exemplo de organização, de gestão de futebol é o Flamengo, né? Com bandeira, né? Na época Na lá... época, lá em 2013, o Flamengo tinha uma dívida de 800 milhões, quase 1 bilhão. Ele fez, a gente não vai ganhar nada. É capaz, inclusive, da gente ser rebaixado. Mas a gente vai E ainda sanar... ganhou a Copa do Brasil em 2013. Que deu ainda uma velocidade maior para essa organização. Hoje, o Flamengo fatura 1 bilhão, pô. A dívida do Flamengo é 48 milhões. O Flamengo tem faturamento de clube europeu. 48 milhões. Mas... 48 milhões dentro da realidade de do 1 futebol bilhão brasileiro é nada, pô. Nada. É R$4,80. É nada, Então, assim, eu penso que tudo... O clube que tá faturando 1 bilhão, 48 milhões é nada, pô. É nada. Então, assim, pra mim, tudo parte do princípio da organização. E aí entra também a gente, como torcedor, entender isso, né? Entender, cara. Meu irmão, o cara tá chegando para poder organizar. Isso vai lhe dar um futuro vencedor. Mas, às vezes, como a maioria dos torcedores eles são imediatistas, aí termina que, às vezes, o gestor fica nervoso e aí fica atropelando as coisas. O cara tem que ter... Eu Não vou falar o termo que eu queria dizer, porque a senhora Meleta tá aqui, mas o cara tem que ter, meu irmão. Eu vou um pouco... Se não tem esse pudor, então tem que ter cunhão. É isso mesmo, rapaz. Vini, eu penso assim. Eu sabia que você ia falar isso, deixa pra você. Não vou falar só o torcedor é imediatista, não. A cultura brasileira é imediatista. É verdade. Bota isso na cabeça, não é só o torcedor, não. É porque o futebol, velho, ele é uma paixão nacional, né, velho? Mas aí termina representando... Tipo, o que foi que a gente aconteceu? Não quero levar pra esse lado, mas o que aconteceu na política do Brasil? Deixou de ser uma política... Deixamos de ser eleitores para sermos torcedores. Sim, justamente isso. E aí o que é que a gente pensa? Imediatista. É imediatista. É então, justamente isso. eu acho que o torcedor, meu irmão, ele... Se ele tivesse um pouquinho mais de paciência, obviamente, com pessoas sérias, idôneas. Sim. Porque tem gente que tem gestor também de futebol que é fila da puta, né? O cara vai pra lá pra poder roubar mesmo. Mas aí é onde... Eu acho que essa cultura... São as pessoas que trabalham no achismo. E eu acho que essa cultura tá se acabando. O clube de futebol é uma empresa. É. Ela tem que ter processo, ela tem que ter gestão. As pessoas que estão dentro de um clube de futebol, ela tem que enxergar o próximo passo. Sim. Não adianta. Não é, por exemplo, eu queria, não vou mentir pra você, tem jogadores que eu queria trabalhar. Mas hoje o clube que eu tô tem condições de pagar? Exatamente. Não, meu amigo. Aí eu vou fazer loucura pra trazer o cara? E aí todo isso que você falou com o Gilson Kleina, com o jogador que você trouxe do Azures, que é a confiança do atleta ou do técnico em você, por saber que sua palavra vale, você perderia, pô. É justamente isso. Pronto, eu tenho jogadores, vindo, por exemplo, a gente cria essas relações, e jogadores que já estão aqui, os que vão chegar, que eu ligo só pro empresário, fulano é desse jeito, se o cara não me impede o contrato. Eu faço o contrato quando ele chega aqui no clube. Vou fazer uma confissão aqui. Quando Hernani Brocador veio pro Confiança, viu, Ricardinho? Foi eu que trouxe. Hernani Brocador que jogava no Flamengo, né? Exatamente. Lembro desse cara também. E aí tô eu em Recife. Eu tô em Recife a trabalho. Matheus, eu falei, ele fez uma postagem, então você tá por onde? Bicho, eu tô em Recife. Na pandemia. Foi. Eu tinha saído, inclusive, da Covid. Tava lá todo... Eu vou contar essa história depois. Aí todo lascado. Foi. Aí eu tava lá, ele falou, bicho, eu fiz, você tá onde? Eu fiz, rapaz, eu tô no Parque Hotel. Você vai embora quando? Eu falei, rapaz, vou embora amanhã. Ele falou, velho, meu voo era pra hoje, só que eu não consegui fechar o que eu queria. E ele não me disse o que era, né? Eu não consegui fechar o que eu queria, só vou conseguir fechar amanhã. Você tem algum problema se eu voltar com você? Eu falei, não, pô, você volta comigo. Agora vê se você consegue um quarto lá no hotel. Conseguiu o quarto, não sei o que, ele foi pra lá. Aí eu desci pra jantar, tava lá trabalhando, não sei o que. Ele fez, Vinícius, posso lhe dizer uma coisa? Eu fiz, pode. Sabe quem eu vou fechar aqui agora por confiança? Eu fiz, quem?
Hernando Brocador. Fiz com deixa de conversa, rapaz. Deixa de mim. Conversa, rapaz, uma hora dessa, rapaz. Conversa besta. Besta, rapaz. Aí ele fez, foi, daqui a pouco o cara, Hernando Brocador, olha, tô chegando. Eu falei, caralho, o cara deu um título da Copa do Brasil pro Flamengo, o cara vai jogar no Confiança. Eu falei, não é possível um negócio desse, Ou não. vontade de ser azulino nessa hora, hein? Não deu, não, mesmo assim não deu vontade, não. Essa história foi engraçada, né? Mas foi muito engraçado. Eu falei, porra, mesmo. Caramba, velho. Mandar porque... E ele no esporte, ele tava no esporte na época. E eu quando essas contratações assim, a maioria delas, né? Eu geralmente não comento com ninguém. E até mandar um abraço pra Iago, Sim. né? Que é um grande amigo que eu tenho. Iago, você, o gerente, eu quero aqui pra fazer um parte com a gente aqui, bater um papo aqui. É um grande amigo que eu tenho, né? Ele sabe desse carinho e respeito que eu tenho por ele, esses probleminha aí externos aí. Eu sempre disse a ele, não vou nem passar perto. Tô fora. E aí essa história de Hernando foi engraçada que Iago na época era o presidente do Confiança, ele me ligou, né? Milito, precisando de uma ajuda sua, não sei o quê, tem que contratar um jogador assim, assim, assado, não sei o quê. Ah, eu fui, presidente, tem esse aqui, eu só não sei se ele topa. Rapaz, a Iago montou uma força-tarefa pra mim ir pra Recife na pandemia. Eu passei 3 dias dentro do hotel sem sair dentro do quarto. Foi, eu lembro. Na pandemia, mas na pandemia pesado mesmo. A pandemia foi coisa braba. E era engraçado que eu conversando com o Hernando, né, Hernando no esporte, eu fazia, Brocador, vem aqui no hotel que eu tô no hotel, tá? Beleza, Matheus, tô chegando aí. Era engraçado que a gente conversava dentro do quarto, pô. Isso conversando só negociando. Era conversando, negociando, e sempre que eu terminava assim, né? Aí fazia o Brocador, você se importa se eu tomar uma cerveja? Ele não. Aí eu tomava Heineken até umas horas dentro do quarto. E ele sentado vendo o jogo de futebol e eu Heineken. Aí tá, e foi desse jeito. Aí no terceiro dia, que foi nesse, né? Que era pra você ir embora? Era pra eu ir embora, não consegui fechar. Eu falei, não tem como ir embora daqui, não. Eu falei, o negócio tá por onde? Ele tá lugar. E eu sabia que quando dissesse ele que ele era flamenguista roxo, ele disse, esse bicho vai dar um mortal. Aí foi desse dia, mas foi assim, muito bacana. Que no futebol eu brinco com a turma, que tudo que você quer fazer, não fale. Mas é na vida isso, né, velho? Não, eu falo assim, porque, por exemplo, eu já passei situações, por exemplo, de estar conversando com pessoas de outro clube e falar assim, cara, eu acho que eu vou trazer esse fulano aqui. Eu dormia, acordava. O cara tava no outro clube. Eu fazia, achei que porra é essa? A língua. Eu fiz, Mas eu também já fiz umas armadilhas, viu? Mas já. Quando o cara me perguntou, Matheus, como é que tá aí? Você tá fazendo o quê? Vai contratar quem? Eu dizia o nome ao contrário. Eu dizia os outros nomes. Aí o cara ia lá conversar. Não, Matheus não conversou comigo, não. Aí quando ele ia falar, ué, e eu tenho que dizer o que eu tô fazendo? Mas, cara, povo é cara de pau. Pô, mandava mensagem. Pô, Matheus, você me disse que tava contratando fulano, eu fui lá falar e disse que não. E você quer que eu faça o quê? Mas já aconteceu muito isso. Matheusinho, pra gente finalizar, uma pergunta que a torcida do Confiança tá esperando muito. Quais as perspectivas de contratação agora pra Série C? Vamos lá. Já chegaram 4 atletas, né? A gente pensa aí que vai chegar mais uma média de mais 4. Mais 4? Mais Ou seja, 4. vão ser 8 contratações pra... Porque assim, quando a gente... Nível de Série B ou nível de Série C? Nível de Série B? Sim, B e C. Porque assim, você tem que fazer uma mescla, porque essas divisões C e D, elas têm algumas peculiaridades, né? Não é... Por exemplo, a divisão B e A é um jogo muito mais jogado. Sim. Né? Você pega Campo Bom... Sim. Então, hoje a divisão C e D, você tem que entender o que você precisa de atleta para jogar essas divisões, né? Porque muitas das vezes tem aquele cara que tem muita qualidade, mas ele não vai jogar, não sei. Verdade. É um jogo muito pegado, é muito bate e volta, é muita parte física. Então, você tem que fazer essa... Campo duro, risco de lesão absurdo. E vai embora. Então, assim, aí a gente tá fazendo. Mas, assim, são jogadores bem interessantes, jogadores que têm uma... Como é que eu posso dizer assim? Já uma bagagem no futebol brasileiro, né? Tem jogadores que já teve acesso, jogador que já foi campeão. Então, assim, isso junto com a comissão técnica, né? Tá. Que hoje o treinador que a gente tem, Gesso, ele já teve acessos na Série C para bem. Então, assim, isso facilita. E tem muito o meu perfil de trabalho, Gesso, né? Eu, graças a Deus, os treinadores que eu trabalhei, me dei bem com todos. Que é importante isso, Importantíssimo, né? Então, assim, a gente é muito objetivo no que a gente quer, mas são contratações que a gente tá acreditando realmente, né? Mas, assim, aquele negócio, passo a passo... Vai indo jogo a jogo, vai entendendo. O objetivo a gente sabe o que a gente quer fazer na competição, né? E a gente crê que a gente vai conseguir. Então, assim, hoje o elenco do Confiança já tem uma base, né? São micro... A gente sabe que o objetivo é o acesso. É o acesso. Mas dentro do planejamento de vocês, dentro da Série C, tem micro-objetivos? Tem micro-objetivos. Tá. Eu jogo por bloco, né? Certo. Então, por exemplo, eu vou montar um bloco do que eu imagino, sei lá. 4 jogos? 3 jogos. Isso aqui eu tenho que fazer isso. Isso aqui eu tenho que fazer isso.
Quando eu fizer esse primeiro objetivo, aí eu penso no segundo objetivo. Aí dobra a meta. Aí vai dobrar meta, dobra a meta. Dobra a meta, corre atrás de outra assunto. Assim, você vai entender o que você tem. Mas, cara, a gente tá bem confiante. Estamos bem confiantes, né? Todo o clube lá tá... Esse título, logicamente, também que você sabe... Dá uma revigorada na... Dá, porque assim, o ano do Confiança era para ter sido um ano perfeito, né? Mesmo a gente estando longe, eu acompanhava, né? Sim, até porque isso é confiança. Eu acompanhava, então assim, tinha que ser um ano perfeito, mas cara, é futebol. É O que eu falo à turma, futebol é o seguinte, você tem 24 horas para comemorar e para se lamentar. Verdade. É simples. Ah, fomos campeão, tava comemorando, sabe? Eu não sei nem como eu cheguei em casa. Senhora Meli estava aqui? Ah, ela tava dirigindo, cara. Ah. Porque se fosse eu tinha dormido dentro do carro. Então, assim, é 24 horas, cara. Não tem o que fazer. Você comemorou ali, é euforia, tá campeão, tudo bacana, mas segunda-feira já tava... O trabalho já tem que estar... Porque senão nada de... Se você cair pra D, o bicho pega. Aí a confusão tá formada. Então, assim, futebol é isso. É 24 horas. Você comemora e você lamenta. Verdade. Mateuzinho, obrigado pela presença. Obrigado por ter vindo aqui, ter tomado um pouco do seu tempo. Feliz por você, feliz pelo título, feliz por todas essas conquistas que você vem tendo ao longo de sua jornada profissional. Torço pelo amigo, obviamente, né? A gente fala a brincadeira dos times, aí eu torço pelo futebol sergipano, quero que de fato o futebol sergipano ele venha a crescer bastante, porque é bom para o nosso estado, como você falou. Ele mexe com todas as esferas aí da economia. E bicho, torço muito para que vocês consigam alcançar o êxito aí de vocês aí na Série C, que a gente subra da D para C, e aí a gente vai alavancando aos poucos o futebol sergipano. Obrigado mesmo, se você quiser deixar a última palavra aí para a galera sobre o que sobre o seu trabalho, o que a torcida do Confiança pode esperar do Confiança aí nessa Série C, fica à vontade, o microfone é seu. Não, primeiramente agradecer, como eu te falei, para mim tá aqui ser um amigo e irmão que eu tenho, né? Sim, Tanto você como aquela turma da gente de antigamente. Então, sempre que precisar e que eu estiver disponível, venho com o maior prazer do mundo. Não é algo que eu sou muito fã, não é mais quando se trata de amigo, é como você falou, a gente torce pelos amigos, torce para que aqui também possa dar uma alavancada grande. Se Deus quiser, se Deus vai quiser. Vai dar. Então, assim, e falando de futebol, Vini, cara, é dizer a turma que torce por Confiança que a gente tá trabalhando muito. Isso eu digo muito, assim, com muito empenho, com muita dedicação. Não é que a gente conta muito com a torcida, porque futebol não é fácil de fazer. Sim. Não é. E hoje a nossa máquina propulsora são os torcedores. Com certeza. Né? Então a gente pede que a torcida apoie, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que o torcedor, como eu falei, ele quer ver o seu time ganhar sempre, né? Que bom que isso sempre aconteça. Sim. Mas que entenda também que tem alguns momentos que não vão acontecer. Não é que isso que a gente quer. Não está muito longe disso. Sim. Mas que apoie, né? Seja torcedor do Confiança, do Sergipe, apoie o seu time. Que é importante para fazer o time cada vez mais caminhar. Mais forte, né? É muito mais forte, porque um time não existe sem a torcida. Sim, é como com certeza. todo o ditado. Essas brincadeirazinhas que a gente faz é normal, Não, cara. e é natural, e isso é futebol, né? É o futebol, é como eu disse, eu gostava do futebol antigamente. É fazer essa resenha mesmo. Tem que brincar, cara, tem que ser descontraído, tem que ser diversão, porque futebol é entretenimento. É alegria, é paz, alegria. É descontração. Pô, você já passa o dia todo trabalhando, cara. E aí o futebol vai trazer a gente uma paz, desacelerar, ficar bem. Mas, vocês estão de parabéns. De verdade, mais uma vez eu falo, estou muito feliz por você. A gente que se conheceu com 18, 17 anos, hoje novinho. Quase 40, cada um com sua vida, e você despontando no que você sempre gostou, no que você sempre futebol. Falou. Então eu fico muito feliz e mais uma vez agradeço por você. Eu que agradeço aqui. Meu irmão. Sempre que precisar a gente tá aqui. Beleza. Galera, mais um episódio número 5, Samba e Futebol com Preto. Não deixem de seguir, compartilhar, comentar. E Ricardinho. Oi. Até a próxima, né? Até a próxima, meu amigo. E você acertou o nome do podcast. Sem olhar na TV, sem né? Sem olhar. A gente tá aprendendo, pô. Você tá aprendendo. Agora, a gente só precisa saber das peças de Vilela agora, né? É bom. Eu passei uma vergonha grande aqui hoje. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Fui. Tchau.